amados, vamos acostumar, nosso pastor sempre fala, nos de pé para lermos o texto bíblico. Quero convidá-los em Efésios, carta do apóstolo São Paulo, Efésios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 9 e o 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Comecemos em nome do Senhor. Meus amados, falar de mistério de Deus, nos sentimos tão pequenos, tão insignificante, irmãos. O Paulo trata acerca das profundezas de Deus. Ele fala que o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus. Ele estava falando ali do homem. Quem é que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Tem coisas que nem a minha mulher sabe. Ela vive comigo, dormimos juntos, mas ela não sabe de coisas que estão lá no meu íntimo, lá no meu espírito. Paulo está falando acerca de mistério. Ele diz que há coisas em Deus que ninguém tem acesso, ninguém conhece. Os profetas não conseguiram conhecer. Jesus falou desses mistérios quando esteve na terra. Eu vos asseguro que muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram a chance. Os profetas profetizaram acerca da vinda do Messias, o grande mistério de Deus, não só para a humanidade, mas para toda a potestade dos céus. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Filho amado de Deus, você sabe disso. Essa é a primeira coisa que a gente aprende na escola do Evangelho. São os rudimentos da doutrina de Cristo. É quando alguém nos pregou o Evangelho e o Espírito Santo abriu o nosso coração e recebemos ao Senhor como Salvador. Mas dali para frente começa um crescimento, porque somos verdadeiramente como bebês. Nascemos tão pequenos, há bebezinhos. Recentemente de um bebê que nasceu com um dia e pouco. Eu imagino o tamanho dele, irmãos. Eu penso pegar ele na mão, uma criatura tão frágil, que inspira tanto cuidado e tanto temor para se mexer com ele. Nós nascemos assim em Cristo, nascemos como bebê, mas não devemos ficar como crianças. Pedro diz exatamente isso, que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os adolescentes cantaram 2 hinos que exaltam ao Senhor Jesus do começo ao fim. Revela muitas coisas acerca de Cristo, mas há coisas que nós cantamos e não conseguimos assimilar no nosso entendimento, porque nos falta o crescimento. Paulo está tratando com a igreja de Éfeso sobre um mistério que esteve oculto em Deus. Ninguém sabia, os anjos não sabiam. Os anjos que veem a face de Deus constantemente não sabiam. Porque quem conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está?
Mas aí Paulo completa o versículo dizendo: mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, aquilo que estava oculto aos nossos olhos, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, está sendo revelado pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo esteve aqui em terra, ele houve e encontrou muita resistência, principalmente dos seus patrícios, os judeus. Ele era judeu segundo a carne, mas houve muita resistência. A liderança da igreja da época, não era conhecida como igreja, mas a religião judia, lhe resistiu. Os fariseus procuravam encontrar uma falha nele para poder derrubá-lo. Os escribas vinham para testá-lo. Escriba eram os homens que redigiam a Bíblia. Eles constantemente faziam isso, porque como o livro no papel, o papel com o tempo se desfaz, amarela, rasga. Então eles constantemente estavam renovando as escrituras para que não se perdessem as palavras dos profetas. Mas os escribas testaram a Cristo, tentaram ao Senhor por várias vezes, numa clara resistência de que eles não recebiam Jesus como Salvador. Eles não conseguiam ver naquele filho do carpinteiro o Messias prometido desde a fundação do mundo, quando Deus diz para Adão e Eva: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas era um mistério. Moisés chegou a dizer: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Se Deus não revelou, não adianta você especular, não adianta você questionar. Aquilo que está no recôndito de Deus, só o Espírito Santo conhece. Glória a Deus. Mas Ele pode revelar, e Ele revela. Quando Jesus estava pregando, por muitas vezes, ele via a resistência. Ele via as pessoas que fechavam o coração para não lhe ouvir. O desprezo que ele, por muitas vezes, recebeu dos seus próprios patrícios, e vamos um pouco mais além, dos seus próprios irmãos. Algumas vezes eles foram buscar Jesus quando estavam pregando, porque parece que Jesus estava dando uma de doido, não comia, não bebia, parece que esqueceu de casa, e aí a família foi atrás, e disseram: mestre, está aí a sua mãe, os seus irmãos. Ele diz: quem são minhas mães? Quem são meus irmãos? Estes que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quando a mãe quis questioná-lo: aonde tu estavas? Nós aflitos te procurávamos. Jesus diz: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém estar na casa de meu Pai? Tem coisas que não entendemos, mas Deus conhece tudo. Só um tem a onisciência. Os anjos não têm, o capeta não tem. Só um é detentor desse atributo chamado onisciência. Quer dizer, conhecer tudo, os mínimos detalhes. Esse chama-se Deus. E aqui nós encontramos Paulo falando para a igreja de Éfeso. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria está sendo propagada. É quando os médicos olham para você e dizem: olha, a sentença é morte. E aí você diz para o médico: olha, eu creio num Deus que cura, que vai além do Senhor. O Senhor estudou, o Senhor conhece, mas o meu Deus é onisciente, conhece tudo mais. Eu tenho esse testemunho na minha vida, vou carregá-lo para sempre. Quando 4 horas da manhã, eu, o pastor Jairo, mais alguns pastores, recebemos essa notícia de um chefe de neurocirurgiões. Ele comandava 5 neurocirurgiões. Ele diz: olha, não tem o que fazer.
Aí ele abriu a boca e disse: só um milagre. Eu disse: eu creio em milagre. Ele disse: o senhor é crente? Aí o pastor Jário estava do meu lado e disse: nós somos pastores. De que igreja? Assembleia de Deus. Eu falei: então esse é o caminho, porque para ciência e medicina não tem mais o que fazer. Aos 23 dias o garoto estava saindo com vida do hospital. Deus conhece tudo, Deus pode tudo, só Ele detém esses atributos, chamados onisciência, onipresença e onipotência. Você não serve um Deus fraco. Paulo, quando ele trata acerca de Cristo, lá em Romanos, no capítulo 16, aliás, 2 Coríntios 13, 4, ele fala que Cristo foi crucificado em fraqueza. Vocês conhecem o Evangelho. Quando Jesus chama os seus apóstolos, diz: a minha alma está profundamente amargurada até a morte. Era um momento difícil do homem chamado Jesus. Era um homem como eu e você, meu companheiro, um homem com sentimentos, que teve sede, que teve fome. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, tentado em todos os tipos de pecado, mas a Bíblia assegura: ele não pecou. Mas aquele era um momento crucial. Para este momento ele veio ao mundo, e ele diz: eu estou com amargura de alma. É o que hoje conhecemos como depressão. Jesus estava deprimido. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que quando lançasse a mão sobre ele, o diabo não ia dar mole, os fariseus não iam dar mole, o sinédrio iria mentir, caluniar, para colocá-lo na cruz. E a Bíblia diz uma coisa que nunca aconteceu comigo, e talvez nunca aconteceu com nenhum dos senhores, por mais que jejuamos ou oramos. Cristo começou a orar em agonia, e o sangue começou a sair pelos poros. Para um pouco e pensa, só um minuto, fecha os olhos, pensa nele lá no jardim do horto. Era a alma humana de Jesus, era o corpo físico, o corpo humano, que sente dor. Quando a gente dá uma tovada, dor. Quando levamos um beliscão, ai, doer. Mas Jesus sabia o que esperava ele. Ah, se possível, passa de mim esse cálice. É o cálice, é o sangue dele que vamos participar daqui a pouco. Mas aquele cálice era exclusivo dele. A mãe de João, do outro apóstolo, que tempo será Tiago, ela vai até Jesus e diz: olha, Senhor, quando tu vires implantar o teu reino, que o meu filho, um esteja à direita, o outro à esquerda. Ó, mãezona, aquela mãezona protetora, né? Eu quero ver meu filho lá na primeira cadeira lá do Rei dos Reis. Jesus olhou para ela e disse: mulher, isso não compete a mim, compete ao Pai. O Pai já determinou, ele vai estar na primeira cadeira e na outra cadeira. O Pai que determina. Você crê que o Pai determina? Eu creio! O reino é dele. Quem determina é Ele. Então levante a mão e dê glória, porque Ele é que conduz a tua vida. Se Ele quer te exaltar, Ele te exalta. Mas irmãos, Jesus disse para aquela mulher: eles poderão tomar o cálice que eu vou tomar. Mas eles eram prontos de responder. É como muitos de nós, né? Não, pode contar comigo. Mas na hora, irmãos, da dificuldade, a gente crê. Balança a base.
E isso é normal. Não é anormal, meu amado, você sentir temor, você sentir medo. A mulher que está grávida, o primeiro filho, você acha que ela não tem medo? Você acha que não passa muitas coisas na sua mente? Como vai ser? Será que vai correr tudo bem? Como é que pode ser? Hoje, com esse negócio de, como é que chama esse trem aí? Consegue ver a criança? Ultrassom em 3D. Esse dia tiraram lá o futuro neto. Parece um garoto com o rosto quase que perfeito. Mas antes não tinha. E às vezes somos alvos de profecia errada. É menino. É o camarada compra tudo azul, nasce uma menina. Antigamente era assim. Não, eu estou falando de coisa que eu vivi. Porque comigo aconteceu, comigo e Vanessa. Ainda bem que ela acreditou muito, comprou amarelo, porque esse é muito o outro. Mas acontecem essas coisas, irmãos, porque só Deus conhece o íntimo. Você não conhece. Há um hino que está em evidência, aquele grupo lá, louvor, adoração e louvor, a canção e louvor, aquele hino diz assim, né, que Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes você quer uma coisa, mas será que aquilo não vai te atrapalhar? Parece uma bênção, mas será que será? Por irmão talvez seja bênção, mas para ti talvez não seja. Então glorifica a Deus, porque o Pai está no comando e conhece todas as coisas. Agora é normal, irmãos, temermos. Quando vamos entrar numa empresa, os primeiros dias não conhecemos ninguém. É o período de experiência. Período difícil. E aquele temor, aquela reverência, mas muitas vezes, então a gente acaba colocando um pouco de medo neles. Cuidado do fogo. E Deus faz isso comigo e com você. Cuidado. 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 Porque você pode se queimar. Mas Jesus disse para aquelas pessoas que o ouviam e muitas vezes resistiam: ninguém pode vir a mim se o Pai não der. E no capítulo 11 de Mateus, quando ele está falando dos cansados e oprimidos, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Ele conhece tudo e pode te aliviar. Ele conhece todas as coisas e pode tomar o teu problema e te dar a solução, e você vai resolver. E aí ele diz: e aquele a quem o Pai o quiser revelar, vinde a mim. Então há uma necessidade de revelação. Mesmo você que nasceu no Evangelho, você diz: nasci num berço cristão, mas você depende da mesma salvação que eu dependo, que outro que não nasceu no lar cristão, talvez no lar espírita, ele depende. Somos dependentes do mesmo Jesus. Deus amados, nós não vamos prosseguir. Nós temos ainda algumas coisas para fazer. E o pastor nos solicitou para que a gente procurasse terminar um pouco mais cedo, mas está chegando, que bênção. Mas eu quero parar por aqui e dizer a você o seguinte: confia no Senhor. Ele conhece todos os mistérios. Não há nada, meu irmão, que Deus não saiba. Não há coisa oculta que Deus não conheça. Quando você lê o Salmo de número 139, aquele salmo, irmãos, nos alegra em saber que o nosso Deus conhece tudo. Você conhece o dia de amanhã? Não conhece. Você não o viveu. Você conhece o dia de ontem, essas poucas horas do dia de hoje. Mas o dia de amanhã, para mim e para você, é um mistério, é uma incógnita, é uma dúvida, é um ponto de interrogação. Mas Deus já traçou os teus
caminho. Salmo 139 revela isso. E Paulo vem tratar conosco sobre o mistério de Deus, aquilo que estava oculto em Deus desde tempos eternos, mas que foi revelado agora pelas palavras dos profetas e dos santos apóstolos. E essa revelação trouxe para nós o seguinte conhecimento: Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Vem trazer para nós que Deus, pela graça e misericórdia dele, permitiu que o Filho dele tomasse forma humana para nos sentir, para sentir-me, para sentir você. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu os nossos receios, ele sentiu as nossas tentações, ele sentiu a nossa pequenez. Paulo fala aos Filipenses, achando-se na forma humana como a forma de servo, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse é o Jesus que servimos, esse é o Senhor Jesus que glorificamos e exaltamos, como os nossos adolescentes cantaram nesses 2 anos, e todos cantamos louvor e glória ao nome dele, porque Paulo diz: ele foi crucificado em fraqueza, mas vive contudo pelo poder de Deus. Aleluia! Alguém disse que entre os judeus existia uma conversa do Salmo de número 24, quando eles falam: deixa entrar o Rei da Glória, abriu portas eternas e entrará o Rei da Glória. E alguém fez a pergunta: quem é esse Rei da Glória? Porque Jesus é um mistério. Paulo fala aos Timóteos, nós não vamos ler, já estamos encerrando, mas 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Aquele que sempre foi Deus tomou a forma humana. Como Deus, ele nunca podia morrer, mas como homem havia uma determinação que o homem deveria morrer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Esse é um grande mistério. Paulo dizia: é um grande mistério. Jesus teve que tomar a nossa forma para poder morrer por mim e por você. Mas aí Paulo, em outro texto, diz: e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, e o poder da sua ressurreição, e ser achado nele semelhante à sua morte. Hoje estamos aqui para celebrar a morte do Senhor, porque esta morte me fez entrar na vida. É verdade. E aí Paulo diz: ele foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se ele ficasse na morte, não teria justificação para nós, estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas como ele ressuscitou, a justificação para mim, a justificação para ti. É isso que estamos celebrando nesta manhã, que a morte de Cristo trouxe perdão plena para os meus pecados, salvação plena para a minha alma. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.